Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, programa produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece sempre e muito a sua atenção. E para o programa Despertar de hoje, nós vamos fazer alguns spoilers, se assim podemos dizer. Temos primeiramente que cumprimentar nosso grande amigo Sidney Fernandes, que hoje vem para participar de mais um programa Despertar. Sidney, seja muito bem-vindo a mais um Despertar. Muito obrigado, estamos aqui para mais uma conversa. No programa de hoje vamos falar de um livro que o Sidney já está escrevendo, já tem várias coisas várias situações já escritas, e a gente vai fazer uns spoilers de Dr. Galton 3. Não é esse o nome, mas eu queria que o próprio Sidney falasse sobre o nome. Mas a pergunta nossa é a seguinte, Sidney, você já escreveu 15 livros, né? Está iniciando agora a 16ª, que é o Galton 3, que você vai falar o nome correto daqui a pouco. Você já escreveu 8 dissertativos e 7 romances. E você volta agora para o gênero romance, que é o gênero do Galton, e você poderia falar um pouco do livro, e não querendo falar do porquê o Espiritismo responde, mas por que o romance novamente, Sidney? Posso sim. É com muito prazer que eu falo mais uma vez das minhas obras. É uma coisa que tomei gosto em fazer e é uma maneira, assim, bastante didática de nós oferecermos o conhecimento cristão para as pessoas. Respondendo à sua pergunta, o romance, o gênero romance, ele tem o condão de transmitir o conteúdo de uma maneira mais agradável, através de uma narrativa, contando-se uma história. Dr. Galton não é um romance assim na perfeita acepção da palavra, mas como ele tem várias passagens, ele tem uma história desde o primeiro livro, nós resolvemos voltar, até por sugestão de alguns companheiros, para esta linha e vamos completar a trilogia do Dr. Galton. Para quem não conhece ainda, Dr. Galton é um personagem fictício, é um psiquiatra de Porto Alegre que não tinha qualquer ligação religiosa, filosófica, foi fazer um estágio nos Estados Unidos. E lá ele conseguiu saber mais a respeito da chamada TVP, a Teoria das Vidas ou Vivências Passadas. Vindo para o Brasil, ele tomou contato com a doutrina espírita. Com a doutrina. E isso fez com que ele se tornasse uma espécie de link, uma ligação entre a ciência espiritual e a ciência material, já num patamar mais moderno, porque na atualidade, mesmo os médicos, psiquiatras, psicoterapeutas mais ortodoxos já admitem que a espiritualização faz bem para o indivíduo, regula a pressão, previne vícios e as pessoas se tornam menos vulneráveis às doenças. Por isso que estamos voltando ao gênero romance, trazendo aí a terceira edição do Dr. Galton. No primeiro volume, nós falamos da restauração do passado, Dr. Galton, o restaurador de passados. Isto é, uma alusão às vidas anteriores que hoje é perfeitamente aceito nos meios científicos, nos meios médicos, como um poderoso aliado para se superar os traumas, os problemas aquelas teias de aranha lá do passado, que agora a gente consegue ir limpando para melhorar um pouco o presente. Depois partimos para o futuro. No segundo volume, Dr. Galton, o construtor de futuros, nós falamos exatamente desse ponto, em que a ciência está caminhando e o futuro da ciência médica
é aceitar cada vez mais a realidade de que a espiritualização, não estamos falando em religião, a espiritualização do indivíduo vai ser o caminho virtual para a verdadeira cura. E agora retornamos, vamos trazer aí alguns pontos, não muita coisa, né, para não perder a graça do livro. Vamos falar um pouquinho do Dr. Galton, agora o escultor de um novo presente. O escultor de um novo presente. E pelo jeito você acabou meio que se afeiçoando com o Dr. Galton, né, Sidney? Já tivemos 2 livros, você vem agora com um terceiro, e que na sua linha é o 16º. Ele vai estar presente, Sidney, ou só está no título? Não, ele está presente. Em todos os capítulos ele está presente. Como eu falei, não é um romance na acepção pura da palavra, porque não é uma narrativa do começo ao fim. São vários episódios, vários acontecimentos, mas todos eles têm a participação do Dr. Galton, do Dr. Constantino, que é um médico pediatra também, da sua esposa, que no primeiro romance era irmã de um paciente, mas depois eles acabaram se unindo. Ana Clara, reencontrando, né? Isso mesmo, Ana Clara. E trata-se, portanto, de um resgate desses personagens. Aí um detalhe, né? Os mentores também farão parte, Sidney? Sim, irmão Procópio está presente, que é o mentor lá do Grupo Espírita Emmanuel. E agora a filha do casal, Yasmin, ela cresceu. E ela também faz parte do romance. E não sei se você está lembrado do primeiro paciente do Dr. Galton, lá no primeiro livro, o Nicholas. Lembra-se dele? O trapo humano, né? Isso, é isso mesmo. Ele faz parte do grupo também e trazendo a sua experiência, principalmente com relação a indivíduos, criaturas que se aproximam com os mesmos sintomas dele. Entendi. Não sei se você lembra, Nicholas tinha problemas de obsessão, não dormia bem, tinha tendências para o suicídio, tinha problemas neurológicos, enfim, era um compêndio anatômico mesmo, patológico da criatura humana. E ele está presente no livro também. Nós vamos fazer o nosso primeiro break, o nosso primeiro intervalo, vamos para um apoio cultural, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o novo Galton, 16ª obra de Sidney Fernandes, terceiro da série Dr. Galton. Não saia daí, a gente volta já já com mais novidades dentro do possível para vocês. Olá, estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes. Estamos falando de mais uma obra que o Sidney está trabalhando. Não acabou ainda não, viu, gente? Não dá para ele chegar aqui e antecipar o final para vocês, mas alguma coisinha ele vai poder falar. Sidney, antes da sua resposta, eu gostaria que você repetisse o nome do livro, Sidney. Ah, sim, Dr. Galton, o escultor de novos tempos. Eu explico, porque o primeiro nós falamos do passado, o outro falamos do futuro. E agora este Galton vai tratar dos novos tempos, com uma maneira de passar para os seus pacientes e para ele mesmo a regra de que a única maneira de termos novos tempos é através da nossa reconstrução moral.
através do nosso burilamento, através da melhoria do nosso interior. Quando nos dedicamos a esta reforma íntima, ao conhecimento de nós mesmos, nós praticamente limpamos o nosso espírito, a nossa alma, e temos melhores condições para enfrentar os problemas do dia a dia, incluindo as doenças. E por falar nisso, nesse terceiro livro, eu tive até que anotar aqui, viu, Sidney? Porque são assuntos interessantes. Você vai tratar de obsessão, suicídio, mediunidade, espíritos, morte, medicina do futuro, cura das doenças, reencarnação, velórios, alienação mental, agorafobia e pneumatografia. Me chamou muita atenção esses dois assuntos finais, que são termos que eu até então desconhecia, Sidney. O que é agorafobia e pneumatografia, Sidney? Então, agorafobia é um termo que vem do grego agora, que significa local aberto, local amplo, uma praça. E é uma doença que foi diagnosticada há relativamente pouco tempo. Foi feito um filme, não sei se você está lembrado, uma senhora que estava numa janela, acho que o título tem alguma coisa a ver com isso, uma mulher na janela, se não me engano, e ela não sai de casa, ela não pode se expor, ela não pode ficar junto de grandes públicos, e eu trago esse tema para a reflexão das pessoas, para conhecimento. Você já notou que é uma marca registrada nos meus livros, sempre trazer algum fato, alguma síndrome, alguma doença que não é muito conhecida pelas pessoas, mas que é bom que elas tomem conhecimento sobre esse assunto. Aliás, quando nós tratamos desse ponto aí, eu cito rapidamente uma das síndromes que acabei de ver hoje. As pessoas estão se prevenindo contra essas doenças agora, para o final do ano. E então, é realmente uma coisa bastante nova, bastante recente. A agorafobia é um sintoma que acaba complicando a vida de um professor, um instrutor, desses que dão aulas para executivos, um homem que está habituado ao trato didático com dezenas, centenas de pessoas, está acostumado a dar aula no exterior, e de uma hora para outra ele sai de uma festa e a partir do dia seguinte não sai mais de casa. E aí o proprietário da firma para onde ele trabalha, uma empresa de educação, de orientação para executivos, vai atrás de Galton para ver como é que faz para ajudar este homem. Então é nesta linha de pensamento que nós tentamos mostrar uma saída, uma melhora, ou até, quem sabe, uma superação desse problema. E tem também, né, Sidney, esse outro termo aqui, a pneumatografia. O que seria a pneumatografia, Sidney? Bom, ao contrário do que você está pensando, não tem nada a ver com veículo, com caminhão, ônibus, nada? Não tem nada, não. Esse termo é muito antigo e nós fomos buscar lá no passado, quando os fenômenos da pneumatografia, que nada mais é, Theo, do que a chamada escrita direta. Nós estamos acostumados com um médium, ele se concentrando, e ele, impulsionado pelo espírito, ele pode escrever ou, eventualmente, falar. Então, aí nós temos os fenômenos relacionados com o espírito por intermédio de um médium. Ele pode produzir o fenômeno da psicofonia, que é a fala, ou a psicografia, como era o caso lá do Chico Xavier. Agora, a pneumatografia, como a
como a escrita, surjam espontaneamente. Não há necessidade de um lápis, de um médium para escrever. Vamos lá, com calma. Sempre precisa de um médium pela retaguarda, fornecendo os fluidos chamados ectoplasmáticos. Desculpe a terminologia científica, mas é um fluido retirado do fluido cósmico universal. O espírito se utiliza desse fluido com o fluido do médium e produz um fenômeno espontâneo. Neste caso, neste capítulo que tratamos do assunto, trata-se de um jovem, um rapaz, um sacristão de uma igreja que tinha muitos problemas de saúde. E então, em dado momento, ele, muito crente, muita fé, um rapaz bom, trabalhador, colaborador de uma paróquia do interior, lá do Rio Grande do Sul, ele nasceu com 1000 problemas de saúde. Ele tem medo de altura, ele tem... É um Nicolas da vida. Menos grave. Menos grave, Menos né? grave, mas ele tem vários problemas. Ele, por exemplo, ele tem um complexo de culpa que ele não sabe dizer por quê. Por quê? E aí, por intermédio do padre dessa paróquia, que se comunica com outro padre de Porto Alegre, que conhece o Galton, o Dr. Galton. Então, Galton vai lá para essa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul para, em primeiro lugar, ver se o fenômeno é autêntico. Porque, infelizmente, esse tipo de fenômeno, ele é muito propício à fraude. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar daquelas cartas que você escreve com uma tinta invisível. Tinta invisível. E depois ela aparece. Então, muitos casos são fraudulentos. Mas aí Galton vai até lá e acompanha o fenômeno com várias testemunhas. E Como Kardec fez lá atrás, né? Isso. E ele, com várias pessoas em volta, depois, inclusive, ele faz um registro através de vídeo, de câmeras, e eles presenciam. O sacristão vai até um altar e ele pega uma folha em branco e depois eles repetem a experiência com várias folhas, mas autenticadas para que não haja troca. Entendi. Pega uma folha em branco, o sacristão dobra a folha, coloca num degrau do altar, faz uma oração e dali a alguns minutos vai uma outra pessoa, pega o papel e tem uma mensagem escrita ali. Como se fosse um passe de mágica. Esta é, vamos dizer, uma descrição sintética da chamada escrita direta. É um fenômeno raro, mas não é impossível. Não é impossível. Também chamado pelos cientistas de pneumatografia. E eu volto daqui a pouquinho com mais perguntas para o Sidney. Eu gostaria que na volta o Sidney já fosse pensando para responder para mim qual é, não sei em que ponto ele já está do livro, mas qual é o ponto crucial, porque o Sidney sempre tem um apego, vamos dizer assim, em pontos cruciais do livro. Então, algum ponto que ele se emociona, se já chegou em algum ponto como esse, mas isso a gente fala depois do nosso apoio cultural. A gente volta já já para falar mais um pouco sobre o Dr. Galton, o escultor de novos tempos. Não sai daí, a gente volta já já.
Já estamos de volta para a sequência do Despertar de hoje. Esse é o último bloco. A gente está falando sobre um livro que o Sidney ainda está trabalhando nele, o terceiro volume do Dr. Galton, O Escultor de Novos Tempos. E antes da pergunta aqui relativamente própria ao livro, eu gostaria de saber, já chegou em algum ponto que você tenha se emocionado na escrita já desse Galton, o terceiro volume? Você abordou um ponto importante. Quando eu me emociono com o texto, porque a gente escreve, corrige, revisa, lê, relê muitas vezes, e quando eu me emociono com alguma coisa que eu já escrevi, para mim é assim um termômetro para dizer que o meu leitor também vai se emocionar. E você tem razão, eu trato de assuntos muito importantes, como, por exemplo, o suicídio. Temos um caso em que uma moça, uma estudante de medicina, ela estava com tudo marcado para o seu casamento e ela vai até a futura casa dela, onde já estão os móveis, a geladeira, os eletrodomésticos, e os convites para os convidados já haviam sido remetidos. E ela encontra um lacônico bilhete preso na geladeira do seu noivo, dizendo que ele havia pensado bem, não havia tido coragem para falar pessoalmente, mas ele havia descoberto que não a amava. Nossa! E isso foi um choque muito grande. Essa menina perde completamente o controle, sai com seu veículo e se atira por uma ribanceira. E aí, eu não quero trazer mais detalhes, mas aí ela é apoiada, ela é protegida por um avô dela já desencarnado, que ela chama assim carinhosamente de vô Xandinho. E esse vô Xandinho a protege, mas aí depois quem quiser saber mais detalhes vai ter que saber aí, acompanhar o livro. Mas o assunto é importante. O assunto é emocionante, que traz para as pessoas, saindo daquele aspecto romântico do suicídio, mas como sendo uma coisa séria, grave, que precisa ser evitada a qualquer custo. Este é um dos pontos que eu considero muito importante nessa obra. Tá certo. Sidney, pelo que eu vi aqui, a gente já conhece um casal aqui meio que no início do seu livro, né? O Olavo, marido da Glória. E eu vou nessa pergunta aqui que, mesmo ele sendo de família católica, pelo problema que passa, ele submeteu-se a um tratamento num centro espírita? Então, Olavo era um companheiro de infância do Dr. Galton. E ele recebe o Olavo depois de muitos anos que não se viam. Eles apenas trocavam e-mails ou telefonemas esporádicos. E Galton, pelo aspecto dele, pela palidez e pelas olheiras dele, ele percebeu que o Olavo estava passando por um momento difícil. E, com muito jeito, descobre que é a esposa do Olavo que está sofrendo. E ocioso dizer que esses casos que caem para o Galton são casos complexos. E ele já trouxe de todos os exames que foram feitos. Esta senhora, a Dona Glória, ela padecia assim de um mal desconhecido, aquilo que os cientistas chamam de doença idiopática, isto é, uma doença que você não sabe a causa. Você faz um eletroencefalograma numa pessoa que tem 2 desmaios por dia e não tem nada errado. Faz uma radiografia de uma parte do cérebro chamada célula túrcica e não encontra nenhuma irregularidade. Então são esses casos, esses abacaxis que vêm para o Galton. E aí Galton comenta com ele que essas chamadas doenças idiopáticas estão sendo cuidadas atualmente por um instituto dos Estados Unidos
E desde que a pessoa prove que já fez de tudo possível e não conseguiu a cura, eles fazem uma pesquisa para tentar ajudar a pessoa que está sofrendo aparentemente sem causa. Mas Galton diz assim, olha, existe realmente esse instituto lá nos Estados Unidos, mas a minha ideia é um pouco diferente. Pode dizer, Galton, o que você tem a me informar? Bem, eu não gosto de tratar aqui de filosofia, de parte experimental, de Ele é bem religião, cuidadoso, né? dentro do consultório. Mas eu vou encaminhar você para um amigo. Então ele encaminha para o Dr. Constantino, que além de médico, é dirigente do centro espírita que eles frequentam. E a partir daí, que o marido da Dona Glória se predispõe a fazer um tratamento dentro de um centro espírita. Vamos deixar claro que um tratamento feito dentro de um centro não deve dispensar o tratamento tradicional, médico. Isso é questão sem negociação. Nós vamos tratar com passes, com água fluidificada, com a ajuda dos espíritos, mas não vamos dispensar o tratamento paralelo médico. E é esse tratamento que a Dona Glória passa a receber, levada pelo Dr. Galton para o tratamento espiritual do problema dela. Nossa, eu quero agradecer muito, Sidney. A gente já fica aí na expectativa para Dr. Galton, o escultor de novos tempos. E claro, muito obrigado pela sua presença em mais um programa Despertar. E claro, quando estiver perto do lançamento, a gente vai falar mais sobre ele, né? Isso, assim que ele já esteja bem reformulado, eu estarei à disposição sua para lhe trazer novas dicas, novas informações aí sobre esse terceiro Dr. Galton. Muito obrigado pela sua presença, você que nos acompanhou, você que se deliciou com algumas situações revistas de outros livros anteriores, mas fiquem ligados, hein? A gente vem com novidades por aí. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado por estar nos assistindo e a gente volta semana que vem com mais um programa Despertar.